Bom, parece que normalizou-se aqui a técnica, né? Então, como estávamos falando, vamos elevar o pensamento a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que juntos e harmoniosamente possamos dar a nossa contribuição para um mundo melhor. Senhor Deus, de justiça e de amor, onipotência maior da unidade, ciente onde quer que nós nos encontremos, nós te imploramos neste momento, bênção de paz, de fraternidade para toda a humanidade, pois estamos atravessando um momento difícil, porém sabemos que tudo passa e só a tua bondade é eterna. Permita-nos, Deus de bondade, de justiça e de amor, que a nossa conversa fraterna seja consoladora, esclarecedora, para podermos marchar na direção do seu Filho primogênito, nosso irmão maior, nosso Senhor Jesus Cristo, para que dentro das nossas possibilidades possamos colocar em prática os teus ensinamentos, que nos mostra sob a égide da doutrina espírita, de onde nós viemos, o que somos e o que seremos amanhã. Portanto, em nome de Deus e de todas as entidades venerandas que administra o universo, nós passamos a palavra o nosso ilustre irmão e amigo Manuel Costa Neto, para que ele faça a sua explanação, falando-nos sobre a importância da fé em clima de muita paz. Meus irmãos, coube-nos o segmento da fé. Começamos colocando a fé em prática como Jesus nos ensinou. Vamos ter a passagem de Lucas 8:43, Mateus 9:20 e Marcos 5:20. A mulher que sangrava há 12 anos e que se esgueirou por meio da multidão para tocar na veste de Jesus. Jesus disse: de mim saíram virtudes. E procurou saber quem foi a mulher que o tocou. Automaticamente, ao tomar conhecimento, ele concluiu dizendo: filha, tua fé te salvou. Vai em paz. O mesmo aconteceu na passagem com os 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, ele passou na divisa da Samaria e da Galiléia, encontrou 10 leprosos, que à distância pediram: mestre, ajuda-nos. Como naquela época, quem podia dar o atestado de sanidade física eram sacerdotes, ele disse: vá e se apresente a um sacerdote. No caminho ficaram curados. Um deles voltou para agradecer. Jesus então disse: não eram 10, porque só voltou um. Mas mesmo assim ele disse: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Vamos encontrar uma passagem interessante de um menino que era assediado por um espírito obsessor, que horas caía na água, horas caía no fogo. E o pai levou até Jesus e disse: nós apresentamos o menino aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus então se refere: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei contigo? E aí realizou o ato de desobsessão. Os seus discípulos então perguntaram: mestre, por que é que nós não conseguimos curar aquele garoto? Ele disse: porque esse tipo de espírito só se pode sair por meio de jejum e oração. Observe então o poder da fé, não só no aspecto da cura física, mas também na cura espiritual. E conclui Jesus: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenaria uma montanha, muda daqui para ali, e ela atenderia. Observe, o grão de mostarda, que tão ínfimo que é justamente a metáfora usada, ou foi a metáfora usada, pelo nosso irmão maior, para poder mensurar a fé.
Vamos encontrar no grande Paulo, compilador da Bíblia, uma expressão que é muito interessante, na carta aos Hebreus 11, 1, 3. Ele diz, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm, nós não vemos. Espera aí. É muito vaga, é muito lacônica essa expressão de Paulo, com todo respeito. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Espera aí, por que isso? Então a fé precisa ser engolida, a fé precisa ser sentida, pura e simplesmente, para o nosso consolo, para a nossa orientação. Nós vamos encontrar em Kardec, no capítulo 19, no item 12, fé é o sentimento inato do homem, de sua dimensão futura. Seu germe foi depositado primeiro em estado latente, o qual deve crescer por sua vontade ativa. Então, Kardec já muda a conotação. Fé não é aprendizado, fé é inerente ao ser humano. E a pergunta que a gente faz, por que é que você crê em Deus? Muitos vão responder. E na sua caixa craniana existe uma glândula pineal epífise, que é o ponto de Deus. É aquilo que Platão chamou de um encontro entre o corpo e a alma. Aquilo que o grande René Descartes chamou de sede da alma. Não é à toa que o grande Nostradamus, vejam, há quantos séculos atrás, ele disse, é a nossa antena mais alta do sistema nervoso central. É a forma de comunicação, a forma de transcender. Fé, nós vamos encontrar com dois empregos. O emprego profano e o emprego religioso. Quantas vezes nós dizemos assim, eu tenho fé que isso vai acontecer, não do ponto de vista religioso. Eu tenho fé que o meu time vença, eu tenho fé que o tal time perca. Bom, essa fé não é do ponto de vista religioso, é do ponto de vista profano. Só que quando nós empregamos a fé do ponto de vista religioso, nós vamos encontrar a matriz etimológica. Fé vem do latim fides, e fides significa fidelidade. Quando encontramos nos carros, nas casas, Deus é fiel. Realmente, Deus é fiel, ninguém duvida disso. E você é fiel a Deus? Você está vivendo de acordo com as normas, por ele ditadas a partir do nosso irmão maior Jesus Cristo? Será que você não se permite determinadas licenciosidades morais? Deus é fiel. Mas fé é uma relação bilateral. Você é fiel a Deus? Já quando a gente observa, do ponto de vista da origem etimológica da palavra fé, do grego, nós vamos encontrar a palavra pistia, que quer dizer acreditar, crer. Ora, eu costumo colocar sempre a visão do nosso grande sucessor de Freud, que é Carlos Gustav Jung, quando ele diz assim, eu não creio, porque crer é acreditar, é supor, é imaginar. É muito pouco. Crer é muito pouco. E aí, de uma forma chocante, eu costumo repetir que espírita não crê em Deus. Espírita não crê em Deus. Porque crer é muito pouco. Espírita tem certeza. Vejam a diferença entre ter certeza e crer. Amanhã o sol vai nascer, você crê ou tem certeza? Você tem certeza. Amanhã irá chover, você crê ou tem certeza? Você crê, porque nós estamos no inverno e pode ter chuva. Vejam a diferença. Quando as pessoas apenas crê e não sabe dizer por que crê, é uma mera crença. Se você crê em Deus e não sabe explicar por quê, é mera crença. Então você pode acreditar em Papai Noel, em mula sem cabeça, em lobisomem. Você não sabe por quê. Sua fé, sua crença, não está sujeita a nenhuma comprovação científica e não está sujeita, inclusive, à comprovação dos seus conceitos. E aí, quando ocorrem as vicissitudes da vida, quando ocorrem os dissabores da vida, a primeira coisa que se faz é capitular, é duvidar da fé. Porque eu, meu Deus, com tanta gente ruim nesse mundo, veio acontecer justamente a desgraça para mim. Porque eu, meu Deus, porque eu, meu Deus. Veja aquele caso daquele cantor que foi talhado pelo pai para ser uma grande estrela e sofreu desencarne a partir de um acidente automobilístico. Qual foi a primeira coisa que o pai fez na hora do enterramento? Entrou no túmulo e disse, Deus não existe. As pessoas ficaram horrorizadas. É porque a fé dele é aquela fé crença. A fé crença, ela não se suporta diante da instabilidade da vida. Ela não suporta diante de uma doença séria e crônica. Quantas pessoas estão entrando em parafuso agora?
Quantas pessoas estão entrando no parafuso? Porque tem uma mera crença. O Espiritismo não trabalha com crença. A crença do Espiritismo é somada à confirmação. Quando você tem uma crença confirmada, você tem um conhecimento. O Espiritismo não trabalha com a verdade, trabalha com conhecimento. Daí, estarmos sempre atentos àquelas pessoas cuja fé é efêmera demais. Vamos encontrar no livro Conduta Espírita, na página 124. A enfermidade pode ser considerada o termômetro da fé. Daí se cunhou aquela frase que se tornou ontológica, de que as paredes dos hospitais recebem mais preces sinceras do que as paredes das igrejas. Por quê? Na hora que você tem a iminência do desencarne, na hora que você tem o risco do desencarne de uma pessoa querida, você se apega. E apega com proficiência, com profundidade. A intensidade do sofrimento, então, vai variar de acordo com a confiança que você tem na lei divina. Vamos encontrar novamente na Conduta Espírita, na página 123. A fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão. Precisamos compreender antes de crer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 6. Não foi à toa que o grande Kardec colocou na página 338 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável é aquela que pode encarar de frente a razão em qualquer época da humanidade. Que tipo de fé você tem? É preciso saber que tudo que está acontecendo nas nossas vidas foi previsto e previsível pela espiritualidade. Esperávamos uma guerra, não veio, veio uma pandemia. Por que não veio uma guerra? Porque poderia fomentar o ódio entre povos. Veio uma pandemia, porque nós não temos a quem culpar, a não ser a nós mesmos. E essa pandemia vem no sentido de nos trazer de volta a luminosidade ao nosso coração. Afinal de contas, Chico Xavier escreveu: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da mera crença religiosa, fazendo o coração repousar na energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Justamente no mesmo caminho que trilhou o grande Carlos Gustavo Jung. A fé, e aí nós vamos ter um grande especialista, tem um poder curador. Isso é referido por Kardec em toda a sua obra. Afinal de contas, pensamento é energia. Se eu tenho um pensamento com um sentimento bom, direcionado a uma finalidade, esse pensamento consegue transformar. Afinal de contas, se você tendo fé do tamanho de um grão de mostarda, você remove montanhas, imagine curar uma enfermidade. O poder da fé recebe justamente a aplicação direta e especial da ação magnética, no sentido curativo. Precisamos ter fé, mas essa fé não pode ser simplesmente um sapo que se engole, mas algo que a gente use de forma natural e objetiva. Afinal de contas, o nosso poder é aquele que o Jesus nos colocou. Se tiveres fé e se me amares, poderão fazer tudo aquilo que eu fiz e muito mais. Ou seja, não há mestre que não seja superado. Muito obrigado. Com a palavra do nosso irmão Raimundo Gregório. Queridos amigos, dando sequência à nossa rodada fraterna, ouvimos atentamente o nosso irmão Manuel Costa Neto fazendo uma belíssima explanação sobre a fé. E nós vamos falar um pouco sobre a esperança. A esperança
leva-nos ao sucesso. A esperança faz com que nós acreditemos no amanhã. Desse modo, queridos amigos, queridas irmãs, a fé e a esperança são duas alavancas que nos levam ao progresso desde os primórdios da humanidade. Todo sucesso, meus amigos, minhas irmãs, é a sucessão de vários insucessos. Por isto que a doutrina espírita nos esperançosos para encontrarmos no amanhã aquilo que aparentemente é impossível no presente. Meus amigos, minhas irmãs, sabemos que não somos perfeitos, pois é uma característica da Terra nesse estágio provacional e que provavelmente entraremos em estágio de transição planetária. O otimista, ele sempre acredita numa nova chance. Ele não desiste, ele vai avante. E dessa maneira, meus amigos, minhas irmãs, nós acreditamos para que a nossa esperança seja sempre fortalecida. É imprescindível que nós nos programemos, que nós estabeleçamos metas, objetivos para alcançarmos o que nós almejamos, queridos amigos. Assim sendo, após uma programação bem elaborada, também é de fundamental importância para nos tornarmos mais esperançosos, avaliarmos resultados. E nesta avaliação, nós muitas vezes iremos descobrir onde nós falhamos e aí traçaremos novas metas para conseguirmos a esperança que nos contagia. Querido Manuel Costa Neto, você falou do acreditar. Eu também gostaria de mencionar. Nós temos que acreditar e agir. Porque só acreditar, como o ilustre mencionou, não nos leva a lugar nenhum. Também é de fundamental importância nós agirmos, porque agir sem acreditar pode nos levar ao insucesso. Por isso que a doutrina espírita sabiamente nos ensina: instruí-vos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Meus amigos, minhas irmãs, estamos passando por um momento difícil que estamos administrando, mas não deveremos perder a fé, acreditando que Deus está dentro de nós, onde quer que nós nos encontremos. Lembremos de nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo incondicional de todos nós, o maior psicólogo da humanidade, sem nunca ter frequentado uma escola, queridos amigos. Buscai e achareis. Então, quando nós estamos imbuídos dos melhores propósitos, das melhores intenções, como diz o nosso venerando Bezerra de Menezes, todos os ventos serão favoráveis, queridos amigos. Assim sendo, que nunca percamos a esperança, por mais problemática que seja a vida, queridos amigos. E diante das dificuldades, peçamos a Deus a fé, a coragem e auxílio àqueles que nos cercam, meus amigos, minhas irmãs. Comece afirmando naquilo que pode e nunca desistir naquilo que não pode. Pois desta maneira, gradualmente, paulatinamente, nós nos tornamos esperançosos, pois a esperança, meus amigos, este grande sentimento, nos aproxima das entidades venerandas, como todos nós espíritas muito pregamos, que elas estão ao nosso redor,
muito mais do que nós imaginamos. E na dúvida, nunca devemos duvidar, nem afirmar, mas nos instruirmos para, com embasamento na fé e na esperança, nós darmos continuidade à nossa trajetória evolutiva, que é da nossa inteira responsabilidade. Ninguém faz por mim aquilo que é da minha competência. E então, a esperança nos dá o prazer de viver tranquilo. Pai querido, eu tenho certeza absoluta que até então eu não coloquei em prática os teus ensinamentos, mas a partir de agora eu tenho convicção, eu tenho esperança de me tornar melhor do que até me encontrei. Meus amigos, minhas irmãs, nós estamos nos aproximando dos nossos minutos finais. Eu quero, neste instante, pedir a Deus, nosso Pai, que instrua o nosso queridíssimo Carlos Alberto para nos ajudar com a fé e com a esperança, nos curarmos de algo que aparentemente é impossível. E desejo a todos votos de muita paz, nos colocando à disposição para dirimir quaisquer dúvidas dentro das nossas possibilidades. Um abraço fraterno e dará sequência o nosso irmão Carlos Alberto. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, manifestar a satisfação e a alegria de estar amparado e protegido, que nem sempre nós podemos estar protegido pelo irmão Gregório, com o seu conhecimento, protegido pelo amigo irmão Manuel Costa, e tenho certeza que das próximas vezes que tivermos encontros, eu solicitarei a presença de vocês dois para me sentir cada vez mais seguro. E nesse momento que passamos por uma pandemia, que passamos por um chamado de modificação, falar sobre a cura, fé, esperança e cura, é algo que nos deixa extremamente à vontade e, ao mesmo tempo, nos toca profundamente o coração. Quando Manuel falava sobre a fé, ou seja, sobre a ausência de dúvida, conclamando para que os nossos corações estejam voltados para o alto. Quando nosso irmão Gregório falava sobre a esperança, e numa definição poética, que dizia que a esperança é a janela pela qual vislumbramos o que Deus deseja para nós. E o que é que Deus deseja para nós? A felicidade, a paz. Nós podemos perder tudo, menos a esperança. As coisas mudam. As direções se transformam. E aí, a cura, para se falar da cura, é preciso que se fale de saúde, que se fale de doença. E Jesus foi muito claro quando ele esteve aqui. Eu não vim para os sãos, e sim para os doentes, para os imperfeitos, na verdade. Então, as tempestades que ocorrem nas nossas vidas, elas nos chamam para uma modificação. Então, a definição de saúde, pela Organização Mundial, seria um bem-estar físico, psicossocial. E se tentaria acrescentar o espiritual. Ou seja, não é a ausência de enfermidade, mas é esse bem-estar físico, psicossocial e espiritual. Doença seria o contrário da saúde, e que se traduz exatamente pelo desequilíbrio. Mas o desequilíbrio voltado para quê? Voltado para a fuga que nós fazemos muitas vezes das leis divinas, que são imutáveis, que mantêm o nosso equilíbrio. E saúde seria o equilíbrio.
Precisamos ter uma noção exata da cura material e da cura espiritual. A cura material é muito fácil de entender. Tudo existe uma causa na nossa vida. Então, se eu tenho uma gastrite, eu tenho uma causa. Eu tomo um pantoprazol, eu corrijo, por exemplo, aquela falta de apetite, eu corrijo aquela dor de estômago, mas eu não corrijo a causa, ela retornará. Porque a doença é um despertar do nosso espírito, para que nós possamos modificar as nossas condutas. A cura espiritual, Manuel colocou isso muito bem quando ele falava da hemorroísa, dos 10 leprosos, do endemoniado. A cura de Jesus, uma cura espiritual, é uma cura que ele conclamava: vai e não peques mais. Tua fé te salvou e curou. Então, existe uma diferença entre curar e sarar, muito grande. Porque nós podemos tomar medicação e nós estamos sarados, mas não estamos curados. A cura é muito mais. Existe uma necessidade de entendermos que a nossa mente tem uma participação especial. Uma pequena história que nos chama a atenção, é daquele indivíduo que procurou um oncologista e ele diagnosticou um câncer. Perguntou o prognóstico, ele tinha pouco tempo de vida. O que ele faz? Orienta que o amigo busque aquilo que ele procurou fazer na sua vida. Aquilo que ele sempre desejou. O que ele faz? Ele sai de onde morava para ir para o interior, para passar os seus momentos verificando as sombras das árvores, o rio que passa, pescando naquele rio, ouvindo os passarinhos cantarem, vendo o sol nascer, vendo se pôr. E aquele oncologista amigo, depois de 4, 5, 6, 7, 8 meses, sem receber notícia, julgava que não tinha sido convidado para o enterro dele. E resolve ligar. E ao atender, quem atende o telefone? Exatamente o indivíduo que se encontrava com câncer. E ele questiona: como você está? Eu pensei que você já tinha morrido. Ele fez: as coisas estão aqui tão boas, eu esqueci de morrer. Porque a mudança, ela é muito grande. Com relação à cura, nós não podemos fugir da lei de causa e efeito, das nossas responsabilidades. Do ponto de vista espiritual, espiritista, nós não podemos fugir da lei de progresso. A doença é uma oportunidade de transformação. Da relação do perispírito e a saúde, no perispírito nosso, armazena-se exatamente todas as coisas as nossas experiências. E ela transmite para o nosso corpo. O nosso corpo é o ponto final de todos esses aspectos. O pensamento nosso é ele, por exemplo, que vai determinar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Pensamentos ruins vai nos adoecer. Nós não podemos fugir da cura do corpo e da alma, e nem ao menos fugir da lei biológica de reencarnação, que é um princípio da doutrina espírita. Nós temos o livre-arbítrio, mas nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. O corpo doente, na verdade, ele reflete o nosso panorama interior. Acredita-se que quase todas as doenças e os males que afligem o nosso espírito humano provêm do interior, provêm das nossas emoções, dos nossos comportamentos negativos, dos nossos sentimentos que nós não trabalhamos, que nós não educamos, que nós não modificamos. Viver com raiva, inveja, vergonha, falsidade, ressentimento, muitos com tendências suicidas ou homicidas, eles vão ficar escondidos dentro do nosso interior, nos envenenando de alguma forma.
E quantos passam por esses sentimentos extremamente negativos que suga exatamente a energia e que leva a um estado, de repente, de depressão? A maior coisa que nós podemos ter é o amor, a esperança, a alegria, que traduz a alegria tão necessária, que traduz o equilíbrio no nosso interior, e a paz de espírito. E tudo isso tem uma consequência fisiológica. Assim como tem uma consequência fisiológica e uma manifestação no nosso organismo, a depressão e o desespero. Agora, não podemos colocar à margem a relação de saúde com a nossa consciência. Não podemos esquecer os fatores psicossociais em que se vive. Não podemos esquecer a necessidade da mudança de comportamento para adquirirmos a cura, ou termos a cura. Não podemos esquecer que os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, eles interferem na nossa função imunológica. Daí, a medicina traz isso claramente, a psiconeuroendócrino imunologia. A baixa da nossa resistência, abrindo portas para o ingresso de bactérias, de vírus, e tantas outras coisas, por conta exatamente dos nossos sentimentos. A pessoa saudável é exatamente aquela, por exemplo, que sustenta os sentimentos nobres, em qualquer conjuntura, independente do que transcorre, se a vida está transcorrendo bem ou mal. Mas a pessoa saudável, ela tem uma resiliência, ela tem uma força, ela tem uma paz, ela tem um equilíbrio interior. Por quê? Porque o maior remédio para a cura, a maior medicação que nós podemos ter é o amor. O amor que vai seguir modelando toda a nossa estrutura, ele funciona como aquele buril, aquele metalzinho para poder tirar as pedras para fazer exatamente o que o escultor faz. Uma grande obra. E agora, a paz, ela deflui do amor. Ela aparece do amor que nós temos, assim como o amor conduz à paz. Então, o grande desafio é exatamente esse. Bernie Siegel, um grande oncologista, que nos trouxe inúmeros livros, inclusive esse que traz o título Fé, Esperança e Cura, é um dos seus livros. Amor, Medicina e Milagre, Amor, Esperança e Cura, é outro. Ele dizia que, para que você tenha uma cura real, creia no seu médico. Acredite, porque é muito difícil você se curar sem acreditar naquele que cuida de você. É necessário que, além de crer no seu médico, creia em Deus. E creia também na espiritualidade, nos bons espíritos que estão nos auxiliando. E creia em si mesmo. Acreditar em si. Acreditar em si. Por quê? Porque isso exatamente determina a cura, a autocura. Porque a cura, na verdade, se faz presente pela autocura. Quantas curas Jesus trouxe? Manuel citou 3 delas aqui. A hemorroísa, os leprosos, o endemoniado. Nós temos o cego de Jericó. Nós temos o paralítico, ali à beira da piscina de Betesda. Nós temos o gadareno, a cura da mão mirrada, e tantos outros. E sempre ele referindo, vá e não peques mais, tua fé te salvou. E é exatamente isso, dentro desse aspecto, que nós abrimos para vocês que estão ouvindo, para os questionamentos, porque o mais importante é o diálogo que nós podemos ter e a contribuição que todos os espectadores trazem aqui. Então, está aberto para os questionamentos. Eu creio que tem algumas questões aqui já presentes.
ou se alguém gostaria, ou Raimundo Gregório, Manuel, nós podemos abrir o bate-papo se não tiver uma pergunta, um questionamento aqui. Já tem pergunta aqui, Carlinhos. Já tem Oi? perguntas. Tem? Pronto, pronto. Com a palavra, Manuel. A primeira pergunta de Juliana Fontes. Como trabalhar a esperança, sabendo que devemos viver o dia de hoje como se fosse o último, da melhor maneira, já que não sabemos como será o futuro? Manuel. Na verdade, eu começo citando o grande Mário Quintana. Ele diz, a morte para nós é aquela viagem em que nossas malas nunca estão prontas e as nossas contas nunca estão em dias. Quando a gente observa muitas pessoas atônitas no mundo, neste mundo físico, isso se dá, como disse Kardec, justamente pela desesperança na vida futura, pelo não saber o que era a vida futura. Quando se coloca que nós devemos viver aqui na Terra como se fosse o único dia, não significa dizer que tudo vai se acabar com a morte, com o desencarne. Pelo contrário, nós devemos viver intensamente a felicidade possível aqui na Terra, com o conhecimento, como disse o nosso grande professor Gregório, de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa missão aqui na Terra, qual é o nosso objetivo de vida, por que coisas boas acontecem a pessoas ruins, por que coisas ruins acontecem às pessoas boas. Todos nós somos credores e devedores, na esperança justamente de que aqui possamos formar a nossa obra e viver na plenitude, quando chegarmos do outro lado, tenhamos créditos para a contabilidade divina. Devemos viver como se fosse o último aqui, mas só que a morte não é o fim. A morte nos ensina que é apenas uma passagem. É interessante, doutor Carlinhos e o grande professor Gregório, como a gente se depara até espíritas, com um pensamento muito reducionista do materialismo, como se a morte representasse o fim. Não! A morte é uma passagem. Nós estamos aqui com espíritos enclausurados nessa armadura física. A morte é a libertação do espírito. Ou, como diz Kardec, a morte é a ressurreição do espírito. Que nós voltamos para a casa do Pai para termos ciência e consciência do que fizemos, da obra que realizamos e que nossa contabilidade vai estar em dias. Não devemos viver como se os prazeres mundanos fossem nos governar e que tudo fosse se acabar com a morte. Temos que viver cada dia com a sua agonia, como se diz naquele ponto de vista do materialismo, mas essa agonia tem que ser vivida com felicidade. As nossas agruras é porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Ninguém está aqui de férias, não. Todo mundo está aqui para trabalhar. Trabalhar o quê? Trabalhar o campo moral, porque é o único patrimônio que a gente vai levar. O resto vai ficar tudo. O econômico, o imóvel, o imóvel, vai ficar tudo aqui. Vivenciamos o dia a dia para aprender, para podermos colocar em prática amanhã. Lá em Riachão, viu, meu conterrâneo, o senhor Raimundo Gregório, quando as pessoas vêm perguntar o que eu fui no passado, pessoas leigas, eu disse, para que você quer saber? Não tem necessidade. Nós viemos para cá justamente tendo esquecido o passado para poder termos o nosso livre-arbítrio de escolhas para controlar nossas más tendências. Aí diz assim, e como é que vai ser o nosso futuro? Eu digo, rapaz, eu sou especialista em prever o futuro das pessoas. Aí o ouvinte, o pessoal da plateia, diz, Manuel, você agora virou vidente? Eu digo, eu sou especialista em saber, em prever o futuro. Eu posso prever, Carlinhos, o seu futuro. Tranquilo. Sabe como? O seu futuro é aquilo que você plantar hoje. Se você planta hoje, você vai colher amanhã. Esse é o seu futuro. A plantio é escolhido. A colheita é obrigatória. É isso que a gente aprende. Mais perguntas? Tem outra pergunta aqui. As mais difíceis para o doutor Carlinhos, como foi dito, né?
Dona Maria. Para Gregório. Dona Maria pergunta: como ter fé e esperança num momento como esse de muita dor, sofrimento e incertezas? Escutou, Carlinhos? Como ter fé? Então, eu posso complementar. Gregório estava falando ali, eu pensei, mas ele está com o microfone desligado. Obrigado. Mas como ter fé e esperança nesse momento aqui? Depois eu passo a palavra, Gregório. Como ter fé e esperança nesse momento? É exatamente nesse momento. É exatamente nesse momento, porque a esperança nós não podemos perder. Nós podemos perder o nosso emprego, nós podemos perder um carro, nós podemos perder uma casa, nós podemos perder, desfazer um casamento, mas nós não podemos perder a esperança, porque é exatamente o que nutre a nossa vida. Como ter fé num momento desse? Nós não temos um céu todo azul durante todo o tempo. Quando nós olhamos o céu e enxergamos as nuvens. E são elas que dão um colorido especial. Porque se não tivesse nuvem, o céu seria único, todo dia, todo instante, sem nenhuma mudança. E nós temos nuvens que, de repente, por exemplo, elas nos trazem sombras. Elas nos dão um refrigério. Elas nos trazem luzes, água, chuva. Mas nós temos nuvens que, muitas vezes, nos ensobrece e cria um véu escuro, uma tormenta, mas são passageiras. Assim como são passageiras as nuvens, que dão um brilho especial e que dá à natureza uma beleza especial, continuadamente. Por quê? Porque elas são movimentadas pelo sopro, pelo vento do Criador. A cada momento, no nascer do sol, é uma coisa. No decorrer do tempo, do dia, é outra. Quantas imagens, quando nós éramos crianças, nós olhávamos? Parece um coelho, parece um cavalo. Enfim, o pôr do sol é outra coisa. Então, a nuvem sombria, como nós podemos verificar, vai passar na nossa vida. Se refere a nossas dores, de repente. Então, como ter fé num momento desse, como ter esperança num momento desse? É fundamental. É a certeza de que isso passa. É a certeza de que somos amparados pelo alto. É a certeza que a espiritualidade maior está trabalhando junto conosco. Agora, é algo extremamente importante e chama a atenção. Nós temos algo que nos dá uma força especial. É a prece. A prece de coração nos traz isso tudo e nos fortalece cada vez mais. E, ao mesmo tempo, nós temos um exercício a ser feito. É o exercício do amor. E tanto nos auxilia agora, como nos cura das mazelas que, porventura, nós tenhamos. Gregório. Antes de passar para o nosso professor Gregório, eu quero transmitir aqui um recado da nossa vice-presidente. As pessoas que estão sintonizadas através do Instagram, que o período máximo da live é de 1 hora, que assim que houver o bloqueio, que pulem para o YouTube. Professor Gregório, por favor. Dona Maria, nós ouvimos atentamente a sua pergunta e também ouvimos aí a brilhante explanação do nosso querido Carlos Alberto. Eu queria ressaltar nesse momento de fundamental importância pela qual atravessa a humanidade, que no livro Transição Planetária, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, ele nos afirma o seguinte para aumentar a nossa fé e a nossa esperança, que no limiar do 3º milênio e do século XXI, a Terra começou a dar os primeiros passos
a subir os primeiros degraus para sair do período provacional para entrar no período da transição. E ele complementa: aquele ou aquela que não se adequar, não se ajustar, o momento por o qual nós passamos, compulsoriamente haverá de ser expurgado para uma outra das várias moradas na casa do meu Pai, para não entravar o progresso do planeta Terra. Então, querida Dona Maria, a fé e a esperança faz com que nós tenhamos a convicção absoluta que nós só temos duas grandes certezas em nossas vidas. A primeira certeza é que nós vamos morrer. Nós vamos desencarnar, independente da posição cultural, social e religiosa. E a outra grande certeza é que nós não sabemos quando. E por não sabermos quando, deveremos ter fé, deveremos ter esperança, apostar numa nova oportunidade. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, o seguidor de Allan Kardec, na página 384, parágrafo 2º, ele diz literalmente o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs: que Deus, na sua bondade justa e infinita, não pune os seus filhos pelo mal que eles fazem, nem pelo bem que deixam de fazer. Vírgula. A lei de ação e reação, ela se cumpre. Melhor dizendo, se cumpre. Assim sendo, nós chegamos à conclusão que nós estamos colhendo e colheremos tudo aquilo que nós plantarmos. Por isso que, volto a frisar, diante desta pandemia que nós estamos atravessando, temos fé, coragem, para não nos precipitarmos, porque quando nós nos precipitamos, nós perdemos a fé, perdemos a esperança e há mais probabilidade para nós errarmos mais e acertarmos menos. Portanto, vamos pedir a Deus onipotente, onipresente e onisciente que nos estabeleça as condições necessárias para termos a fé, a esperança e nos curarmos das enfermidades que a vida nos apresenta. Estou lembrando agora de Joana de Ângeles, meu querido Carlos Alberto, meu querido Manuel Costa Neto, quando ela afirma o seguinte, que os medicamentos matam os vírus, as bactérias, os micro-organismos, mas não matam as enfermidades que estão localizadas no perispírito, que é o intermediário entre o invólucro material e o espírito. Portanto, uma das grandes ferramentas que nós espíritas temos é que nós somos esperançosos. Nós aumentamos a nossa fé cada vez mais para nos libertarmos das coisas que aparentemente são impossíveis, acreditando que o possível se faz na hora e o impossível demora-se mais um pouco. Uma pergunta aqui para o Dr. Carlos Alberto. A minha diretora vai falar. Peraí que eu tenho que ler aqui. É a pergunta de Elvira Ramos. O esperançar, tão propagado pela nossa doutrina, está diretamente ligado a essa tríplice, fé, esperança e cura? Doutor Carlos Alberto. 1 minuto para responder. Está. Patrícia, muito obrigado pela pergunta. A amiga que fez, inclusive, parabéns. Mas está realmente ligado. Quando nós olhamos vários aspectos científicos e, ao mesmo tempo, do ponto de vista espiritual, nós vamos ver que existe um casamento perfeito.
Se nós olharmos os experimentos científicos comprovados em relação à fé espiritual, que Manuel Costa tanto se referiu inicialmente, vai verificar que as conclusões são essas: o aumento da sobrevida naquele que tem fé. Ele tem um número de anos muito maiores, uma longevidade muito maior, o alívio de dor muito mais rapidamente. Aumenta o nível de hormônios indutores de quê? De prazer no cérebro, da alegria que nós necessitamos. E essa alegria é manifestada pelo equilíbrio, porque não se tem alegria aquele que tem desequilíbrio interior. Melhora a acuidade mental, reduz a depressão. E mais ainda, estimula o sistema imunológico, dando resistência a essas bactérias que são colocadas aqui. Reduz o tempo de ferimento, ou seja, cicatriza muito mais rapidamente, se recupera de cirurgias muito mais rapidamente. Diminui a permanência nos hospitais e, ao mesmo tempo, aumenta a felicidade conjugal. Diminui o consumo de álcool e fumo e diminui a dependência química. E, ao mesmo tempo, reduz a incidência de câncer e doenças do coração. Melhora a saúde de adultos, e, em especial, de adultos mais velhos. E aumenta a longevidade. Veja que esse é um aspecto comprovadamente científico, já que o corpo é o ponto final daquilo que nós temos. Então, nós não podemos ficar ausente, nós não temos a ausência, nós não podemos viver sem esperança. E esse é um mecanismo de cura. E o mecanismo de cura ele está associado exatamente às mudanças interiores que nós temos. A transformação necessária. Existe uma lei de destruição, mas o que é a destruição? A lei divina de destruição. Transformação, educação de sentimentos, melhoria interior, diminuir o veneno interior. Então, elas estão ligadas. Fé, esperança e cura estão totalmente ligados. E para a gente terminar, já também com a manifestação final, a última pergunta em homenagem à pessoa que intervém na nossa live. Dênia Horta, ela menciona, Tomé, sem acreditar que Jesus havia voltado, disse que precisava ver para crer. Como explicar isso, sendo ele um seguidor de Cristo? Foi ausência de fé? Meus irmãos, a manifestação de Tomé nos leva à reflexão daquilo que nós precisamos enxergar, não com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. Pela própria limitação, como eu disse, de Tomé, ele só era capaz de ver tocando em cada chaga, para saber que ali estava Jesus. Nós podemos ter Jesus no nosso coração, ter Jesus no nosso pensamento, ele fazendo residência na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, na condução das nossas ações, sem precisar tocar. Jesus está presente nas nossas vidas. Os segmentos religiosos que bradam que Jesus irá voltar, não há necessidade disso. Jesus não irá voltar. Jesus não precisa nos dar lição mais do ponto de vista de um corpo físico aqui na Terra. Jesus não vai voltar por uma questão física. Ninguém volta se nunca foi. Ele mesmo disse, estarei contigo até os últimos dias dos tempos. É essa mensagem que fica. Que para poder sentir Jesus, nós fechamos os olhos. Os olhos do rosto, os olhos físicos. E imaginamos toda a sua atuação no sentido de nos conferir esperança e, principalmente, nos objetivar a cura. Espero que na noite de hoje, os ensinamentos trazidos por esses dois mestres do Espiritismo, da doutrina espírita,
Esses são palestrantes, eu sou apenas conversante. E, claro, a gente se imiscui neste meio, de modo a trazer testemunhos pessoais, vivenciados, dentro da doutrina que nos modifica a vida a cada instante, que nos faz uma pessoa melhor, que nos tira o lodo, como disse o nosso irmão Dr. Carlos. Quando a gente começa a perdoar, a gente elimina o ódio, deixa de guardar veneno na geladeira. E aí nós passamos a ter uma vida em plenitude aqui na Terra, buscando a saúde possível, buscando a felicidade possível, que este momento de pandemia possa servir de reflexão para a reforma íntima. Eu estou preocupado, e todos nós estamos preocupados, com nossos irmãos empresários, porque o grande problema é que falam em lockdown, 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 só que e a esperança de reabrir, que possamos pedir a Jesus para iluminar os nossos administradores públicos, para poder dar uma esperança aos nossos empresários. Porque dando esperança aos empresários, estarão dando também esperança aos colaboradores. Que Jesus possa tocar no nosso coração na noite de hoje e que estejamos sempre prestes a servir nesse sentido de iluminar, ou tentar iluminar, ensinando pouco a pouco com o nosso testemunho. Um grande prazer. Boa noite a todos. Olá, pessoal. Muita paz. Estou aqui para agradecer a sua doação. Através dela, já ajudamos várias comunidades em nosso estado. Bairros Coroa do Meio, Santos Dumont, Bugio, São Carlos, Coqueiral, Santa Maria, o interior do estado, a Barra dos Coqueiros. Muitos foram os lugares que pudemos chegar através da sua doação, com cestas de alimento, roupas, sapatos, geladeira, fogão, cama, móveis de toda ordem, tudo aquilo que nos pedem e que nos é possível atender através da doação de corações tão generosos como são de vocês. Muito obrigada mesmo. Continuamos nessa luta, nesse caminho do bem e do amor ao próximo. Já doamos mais de 300 cestas básicas, além daquelas que já são fixas na nossa casa de oração. Por conta dela, estou aqui para fazer o pedido para a campanha Alta de Souza, a campanha que distribui 45 cestas a idosos, a família cujo idoso é o arrimo. Então, essa campanha que já existe há 40 anos, está precisando esse mês de arroz, feijão, macarrão, açúcar, café, leite, óleo, filé de peito e sabão em barra, além de fraldas geriátricas. Se você puder nos ajudar, vai ser muito bem-vindo. Este mês estamos com algumas dificuldades em época de pandemia, casa fechada, mas a gente sabe que Jesus não vai nos desamparar e através dos benfeitores espirituais e de vocês, vamos conseguir fechar mais uma campanha Alta de Souza. Para tanto, você pode levar a sua doação no Prozebem, de segunda a sexta, das 8 às 12, das 13 às 17, e no sábado, de 8 ao meio-dia. Procura lá Valdeci, Alexandre, Diego, que eles vão estar lá para receber a sua doação. Caso você não possa ir lá, nossas contas estão aí nas redes sociais. Faça a sua doação, que estamos realmente necessitados. Contamos com a ajuda de vocês. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, canal do YouTube Prozebem TV, Facebook Bezerra de Menezes Prozebem e o Instagram Prozebem Oficial. Estamos com palestras virtuais todos os dias, 19h30, e o Evangelho Virtual às 17 horas. Fora isso, nossos cursos, nossos estudos, na medida do possível, seguem através de aplicativos específicos, até voltarmos para a nossa casa de oração, que eu tenho certeza que não vai demorar. Contamos com a ajuda de vocês, continue conosco, formando essa família linda que é a família Prozebem. Muita paz a todos, conto com a ajuda essa semana, porque a entrega vai ser no sábado que vem. Muita paz a todos.